Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamine. Que bom ter você aqui. Esse é o nosso projeto de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Estamos juntas para aprender uma palavra do Senhor para a nossa vida, de direcionamento, também ter aquela mensagem de ânimo, de fé, de esperança para os nossos dias. E eu fico muito feliz de você estar junto comigo nessa jornada. E se você já acompanha, sabe o quanto é importante você deixar o seu gostei aqui. Então clica no gostei, isso é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E também compartilhe o link com outras pessoas, no grupo da família, de amigos, nas suas redes sociais. Você vai me ajudar muito fazendo isso e também levar essa mensagem para mais pessoas. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Fico feliz de tê-la aqui comigo. E já se inscreva no canal, porque essa comunidade tem crescido a cada dia. E habilita o sino de notificação para não perder nenhum novo conteúdo que rola por aqui. E você que ainda não me acompanha nas redes sociais, está esperando o quê para me acompanhar? Me acompanhe lá nas redes sociais para a gente ficar juntinhas e coladinhas todos os dias. Agora que eu já passei os recados, vamos para a nossa dopamina do dia? Vocês sabem que ao longo da semana nós estamos estudando as 5 desculpas que Moisés usou para tentar ali impedir ou até mesmo tirar aquele propósito de Deus da sua vida, porque Moisés estava se sentindo inseguro, com medo, estava aflito, com a preocupação de fato de não conseguir atingir as expectativas que Deus estava colocando ali na vida dele. Não é porque Moisés não queria ajudar o povo a sair do Egito, não, pelo contrário. Moisés, ele queria, isso queimava no coração dele. Porém, Moisés não se sentia preparado. E por não se sentir preparado, por se sentir inseguro, ele acabou usando diversas desculpas para realmente não fazer aquilo que Deus estava chamando para fazer. Mas como Deus é um Deus paciente, amoroso e sabe exatamente como trabalhar com cada um de nós, ele trabalhou com Moisés ali na conversa, nos argumentos, nas respostas, até que chegou o momento que teve que tomar uma decisão única e Moisés teve que realmente se posicionar. Ou ele cumpriria o propósito, ou ele simplesmente deixaria passar uma grande oportunidade na sua vida. E eu quero deixar essa reflexão com você no dia de hoje. Será que você não tem perdido grandes oportunidades pelo medo, pela insegurança, tem usado muitas desculpas para não viver o propósito que Deus tem para você? Olha, se você acompanhou ao longo dessa semana, você já aprendeu aí 4 desculpas que Moisés usou. Só que hoje nós vamos falar da última e assim, a última é o que normalmente a gente costuma fazer quando a gente não tem mais resposta, quando a gente não tem mais argumento e quando a gente realmente não acredita naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E foi exatamente isso que Moisés fez. Na última desculpa que ele usou exatamente aquela que mostra que ele realmente não se sentia capaz de cumprir um propósito. Mas nós vamos entender como nós podemos vencer isso e eu creio que depois desse nosso encontro de hoje, depois dessa nossa dopamina, você não vai mais se posicionar como Moisés se posicionou. E mudar de uma vez por todas a sua decisão, a sua postura diante dos desafios que Deus coloca na sua vida. Vamos então para a nossa frase do dia, para você já entender a proposta do nosso estudo? Olha só o que a frase do dia diz para nós. Mude sua atitude enquanto há tempo, porque se a oportunidade passar, talvez ela não volte mais. Eita! Deu para sentir aí? Ardeu? Queimou? Pois é isso que você precisa entender. Quando você não muda sua atitude, quando você não se posiciona, quando você fica com medo, quando você fica ali arrumando desculpas, argumentos, você simplesmente está perdendo uma oportunidade que pode nunca mais voltar para a sua vida. Então que você hoje possa despertar isso no seu coração e não deixar as oportunidades passar por falta de posicionamento. Vamos ver o que Moisés fala para Deus depois de tantos argumentos, depois de Deus falar para ele. E ele, olha, Deus capacitaria, Deus daria as palavras na boca dele. Moisés usou tudo o que ele podia. Perguntou quem ele era, porque ele não se sentia alguém capaz. Depois falou, mas como eu vou justificar porque eu estou indo até lá? E Deus fala, olha, o eu sou te enviou, pode falar que eu estou te enviando. Aí depois, não satisfeito, ele vai lá e fala, mas eu não consigo falar, eu tenho dificuldade na
fala, as pessoas não vão acreditar. Enfim, ele arrumou várias e várias desculpas, argumentos para tentar convencer Deus de realmente não ser ele, talvez o libertador. Moisés não queria acreditar que ele poderia fazer realmente uma grande obra, porque ele não se sentia capaz. E aí, quando ele viu que tudo que ele estava falando, Deus tinha uma resposta, Deus tinha um argumento, Deus já sabia como se posicionar diante daquele argumento de Moisés, ele vai lá e fala exatamente aquilo que estava no seu coração, mas que ele não teve coragem de falar desde a primeira vez que Deus falou com ele. Olha só o que diz lá no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 13 em diante, olha o que Moisés fala para Deus. Depois de tudo isso, ele fala assim para Deus. Aí Moisés pediu. Não foi nenhuma desculpa, não foi nenhuma pergunta, foi um pedido. Preste atenção. Moisés pediu para Deus o seguinte: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Vocês perceberam que depois de tudo que Moisés ouviu, depois de Deus ter falado para Moisés que estaria com ele, depois de mostrar inclusive sinais que ele poderia mostrar para as pessoas, e ele vê com seus próprios olhos o cajado deles transformando em cobra, a mão ficando leprosa depois curada, ele entender que ele podia ser usado por Deus, que Deus o capacitaria, inclusive até na sua dificuldade de fala, não suficiente, inseguro, ele vai lá e fala: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Na verdade, Moisés já queria falar isso desde o começo. Ele já não se sentia apto desde o começo, mas para não dizer não, ele preferiu encontrar desculpas. Mas ele viu que tudo que ele falava, Deus combatia. Deus ia lá e trazia uma resposta que ele ficava sem argumento. Até que chega um momento que ele fala: tá bom, vai, eu vou dizer a verdade. Na verdade, é melhor mandar outro. Não, eu não vou. E aí, será que você não tem feito isso com Deus? Todos os seus argumentos, todas as suas desculpas estão sendo, na verdade, só para tentar disfarçar o seu não para Deus? De muitas vezes você não se sentir capaz, apta, e aí para você não dizer isso para Deus, você vai lá e fica encontrando justificativas para tentar, de alguma forma, camuflar a sua falta de fé, que Deus pode te usar, que Deus pode capacitar. É difícil a gente parar para pensar nisso, mas é a realidade. Só que aqui, Moisés ele não estava entendendo uma coisa. Que isso que Deus estava colocando na vida dele já era proposto, bem antes dele se entender por gente. Porque Deus já tinha um chamado para a vida dele. E ele estava lutando contra o próprio propósito de vida. E se Moisés não atendesse essa missão, simplesmente, talvez hoje a gente nem conheceria quem era Moisés. Moisés seria simplesmente conhecido como um fugitivo que foi para o deserto e sumiu do mapa. Mas Deus estava dando a oportunidade de Moisés fazer diferente, de marcar a história, de ser exemplo, de se tornar um homem de Deus. Só que ele não estava enxergando isso. A visão de Moisés era muito limitada. Estava só olhando para o problema, estava olhando só para suas debilidades, só estava olhando para aquilo que ele não era capaz. E ele não estava enxergando que ele podia ir além. Será que você não está fazendo o mesmo que Moisés, olhando só para o que você não consegue, só para aquilo que você não é capaz, quando na verdade Deus está te dando oportunidade de ir além e você está dizendo não para Deus? Você está inclusive falando: olha, vê outro, manda outro, eu não sou capaz. Moisés estava quase perdendo essa oportunidade na vida dele, perdendo completamente a chance da vida dele de ser um homem que mudaria não só a história de uma nação, mas também a sua história, de ter um propósito lindo, como a gente conhece a história de Moisés, um dos principais profetas que fez com que toda uma nação fosse salva, e principalmente um profeta que viu Deus de costas, uma intimidade tão profunda com Deus. Mas para que ele vivesse tudo isso, ele precisaria tomar uma decisão aqui. E no começo, o seu posicionamento foi dizer não. Mas como eu falei, Deus é um Deus que sabe como nos tratar. E ele sabe como fazer com que o nosso coração seja transformado, lapidado, e a nossa personalidade, nosso temperamento não sobressaia
ao propósito que ele tem em nós. Então ele sabia que Moisés estava inseguro, então olha só o que Deus fala para Moisés. Olha o que a Bíblia relata. Então o Senhor ficou irritado. Tem versões que falam que o Senhor irou-se com Moisés. Ele ficou irado, ficou muito bravo com Moisés. E disse, olha o que ele diz para Moisés. Por acaso Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Preste atenção. Deus, ele sabia que Moisés, se ele fosse sozinho, ele não iria. Então, na hora, Deus ficou irritado, porque queria que Moisés primeiro tivesse uma decisão, uma postura, uma atitude. Mas Moisés não teve. Então, Deus foi lá e falou assim, tá bom, Moisés, já que você não tem a atitude de assumir essa missão, eu colocarei uma pessoa ao seu lado. Arão, seu irmão. Se o seu medo é falar, se o seu medo é se posicionar, não se preocupe. Arão, seu irmão, falará por você. Ele tem facilidade em falar, ele vai com você, ele está vindo ao seu encontro e você vai se alegrar. E vocês vão se alegrar quando se encontrarem. E vocês vão fazer juntos essa missão. Então Deus, ele pega e fala para Moisés. Não se preocupe, você não vai ficar sozinho. Se saber que eu estou com você não é o suficiente, colocarei alguém ao seu lado para que você veja que eu movo tudo o que for necessário para que o meu propósito se cumpra. Se talvez você hoje olha para a sua vida e fala assim, mas eu não sei como eu vou fazer, não se preocupe. Deus levantará pessoas para estar contigo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se mesmo Deus levantando pessoas, você não se posicionar, aí, conquistadora, não adianta chorar. Não adianta lamentar, não adianta dizer que tudo dá errado na sua vida, porque Deus te deu a oportunidade. Foi você que não quis assim. Então agora é hora de você se posicionar. Pare de arrumar desculpas, pare de argumentar de forma negativa aquilo que Deus está te chamando para fazer. E aí Deus, ele continua falando, e ele fala o seguinte, leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então, Deus, ele fala para Moisés, vocês vão se encontrar, vocês vão se alegrar. E aí Deus, ele começa a trazer as orientações. Olha, você falará com Arão, e ele lhe dirá o que ele deve, e você dirá a ele o que ele deve falar. E eu os ajudarei a falar, e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar, e ele será o seu representante, falará ao povo por você. Então ele começa a falar para Moisés, não se preocupe. Não se preocupe, você não estará sozinho. E você será como Deus para eles. Ou seja, você representará a minha presença ali com eles. Eu colocarei você para falar, mas quem vai transmitir será Arão. Não se preocupe, se esse é o seu problema. Mas você tem que fazer o seguinte, leve o seu cajado, porque ele agora não é só um cajado. Ele agora se tornou um representante do que eu farei com você e através da sua vida. E aí, então, você vê a partir do versículo 18, que Moisés voltou para a casa de Jetro, pegou suas coisas e foi para o Egito. Então, depois de tudo isso, glória a Deus, Moisés não questionou mais. Moisés entendeu que se ele não fizesse agora, a oportunidade passaria. Porque ele percebeu uma coisa. E quando Deus quer algo, quando Deus tem um propósito, se você não fizer, Deus levanta outro. Você está entendendo isso? Moisés, na verdade, o plano de Deus era que no início, Moisés fosse essa pessoa para o povo. Que ele falasse diretamente com o povo, mas ele não quis. Então Deus foi lá e falou, tá bom. Eu não vou deixar de fazer o meu propósito acontecer porque você está inseguro. Não seja por isso, eu levantarei outro para falar. Você só precisa aceitar a missão. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Ele lança desafios, ele lança propostas, ele lança aquilo que você precisa fazer. Mas cabe você aceitar ou até mesmo recusar. Moisés quase perdeu a missão, porque ele disse não. Mas quando Deus foi lá, falou para ele que tinha uma missão, que tinha uma forma de cumprir a missão,
e levantou alguém para estar com ele, ele não questionou mais e fez o que Deus o chamou para fazer. E aí? Você está se posicionando ou você ainda continua arrumando desculpas? Até quando você vai ficar argumentando? 5 desculpas foram suficientes para Moisés, mas eu espero que com você não precise chegar a 5 desculpas. Eu espero que depois de você aprender tudo isso com Moisés, você apenas mostre logo de primeira suas dificuldades, suas debilidades, reconheça e peça a ajuda de Deus e faça aquilo que Ele está te chamando. Não fique postergando o que Deus te chamou para fazer. Pare de se esconder atrás de desculpas. Pare de argumentar com Deus, porque Deus ele realmente quer que você aprenda a se posicionar com fé, com confiança e com ousadia. Se você não se sente capaz, não se preocupe, Deus te capacitará. É isso que Deus fez com Moisés. Ele não se sentia capaz, quase deixou com que o propósito dele fosse abandonado, mas ele entendeu, depois de Deus mostrar que ele não estaria sozinho e que realmente tudo que ele se sentia com dificuldade, as debilidades dele, Deus estava tratando e Deus tinha uma oportunidade de transformar a história de Moisés em uma grande história. Então Moisés ele mudou sua atitude. E aí, você vai mudar a sua atitude também? Como eu falei, hoje é o dia de você tomar uma decisão final. Qual é a sua decisão? Eu não sei qual é a sua, mas a minha eu sei. E a minha é realmente cumprir o meu propósito. Mesmo que eu não me sinta capaz, mesmo que eu me sinta com medo, eu não vou tirar o propósito de Deus na minha vida pela insegurança. Pelo contrário, eu vou me posicionar com fé, com ousadia, com confiança e crendo que aquilo que eu não sou capaz de fazer, Ele levantará alguém para me ajudar, assim como Ele levantou Arão para ajudar Moisés. Então, conquistadora, não se esconda mais. Essa é uma escolha sua. Deus te chama para uma missão. Qual é a sua escolha? Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra, por essa mensagem que faz a gente refletir sobre a importância de tomarmos uma decisão final. Talvez muitas de nós estamos usando tantas desculpas, tantos argumentos e evitando com que o teu propósito cumpra em nossas vidas. Mas a partir de hoje, o nosso propósito, Pai, o nosso desejo é nos posicionar, é realmente não deixar com que a insegurança, o medo, as preocupações, a falta de preparo impeça com que a gente viva o nosso propósito. Se há alguém aqui que ainda continua criando desculpas, Pai, que o Senhor toque nesse coração, para que ela não use mais desculpas e apenas se posicione, confiando no que o Senhor pode fazer. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai, para que o nosso propósito se cumpra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Agora que você entendeu, depois de todos esses dias de estudo, sobre as desculpas que Moisés usou, as desculpas que você pode estar usando, que você pode estar aí evitando, né, com que o propósito de Deus cumpra na sua vida. Agora que você entendeu como evitar tudo isso, você vai assumir um compromisso final com todo esse nosso estudo. E o compromisso você vai digitar aqui, ó, nos comentários a seguinte frase: eu não vou mais usar desculpas para me esconder. Eu não vou mais usar desculpas para me esconder. Não use mais desculpas. Chega de desculpas. É hora de se posicionar. Comenta aqui, tira print, me marca nas redes sociais e eu te espero nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!